Então, boa noite novamente. Duas maneiras para utilizar o stencil. Uma com Royal Icing e com purpurinas, feitos com esta arma terrível, que é ótima para lançar purpurinas na lateral de um bolo, porque na lateral de um bolo nós não podemos deitar o bolo para pôr purpurinas. E outro stencil com o aerógrafo. Eu vou fazer tinta com vodka e corante em pó, corante metalizado, podem usar qualquer corante em pó, mesmo que não seja metalizado, como é óbvio. O creme que eu vou pôr no outro stencil é Royal Icing. Eu já tenho aqui o Royal Icing decorado, e depois, no final de tudo, eu tenho aqui uma coisa para pôr que depois vocês vão ver, e é por isso que o meu bolo está furado. Vocês não veem o furo, mas eu estou a ver que furei propositadamente. Se isto fosse um bolo verdadeiro, tinha aqui posto ou uma palhinha de sumo ou um posy pique, que é para pôr flores. Quando nós utilizamos o stencil à volta do bolo, eu tenho metade do bolo feito propositadamente. Porquê? Porque se eu quiser fazer à volta do bolo, tem que haver uma pausa para a primeira camada secar. Esta ainda não está totalmente secada, eu fiz mais ou menos há meia hora, ainda não está totalmente seca, eu vou esperar um bocadinho, vou fazer primeiro o da tinta de aerógrafo, e nós temos que acertar os desenhos, daí isto precisar de secar, tal e qual como quando estou a fazer com o aerógrafo. A tinta tem que secar, para eu depois acertar o desenho. Eu vou só pôr aqui para vocês verem, deixem-me só afastar este. Nós temos o desenho e eu tenho o stencil, e eu depois vou ter que acertar o stencil aqui no desenho, aqui onde terminou, e continuar a fazer. O que acontece muitas vezes, e vai acontecer neste, há uma parte sem stencil, que eu depois posso acertar novamente, mas é uma grande sorte que o desenho coincida com o fim, coincida com o princípio, porque é mesmo sorte porque tem a ver com o diâmetro do bolo. Quando isso acontece, eu tenho aqui uma maneira, e por isso é que eu fiz aqui o buraquito para encaixar umas flores, nós temos que arranjar sempre alguma coisa que caia sobre o bolo nesse sítio, ou se o bolo estiver exposto em algum sítio, essa união, que não ficou 100% perfeita, irá ficar voltada para trás. Às vezes podemos chegar o stencil um bocadinho mais para o lado, 1 milímetro às vezes não se nota, e tentar fazer a união quase perfeita dos stencils. Eu vou deixar este lado, porque este ainda está a secar. Então, o que é que eu vou utilizar neste? Vou usar outro stencil, que é o que vocês viram na fotografia. Para isso eu tenho que usar 2 alfinetes, e quando usamos os alfinetes e estamos a trabalhar nos nossos bolos, nós devemos utilizar ou as tecas agulha, mas é muito grande e incomoda, ou alfinetes com uma cabeça muito grande. Porque isto é um perigo quando usamos alfinetes para prender o stencil, porque ele não abraça o bolo todo. Se abraçasse eu podia pôr uma fita. É muito perigoso um alfinete pequenino estar em cima da mesa, porque rapidamente pode ir para dentro de um creme ou mesmo para dentro de um bolo. Eu vou usar o novo pó Sweet Tart, é azul metalizado, e vou usar vodka. Vou misturá-lo com vodka, já tenho aqui a mistura feita. Misturei, tem que ficar uma mistura mesmo líquida. Eu não posso pôr excesso de pó porque me vai entupir o aerógrafo. Por isso, mesmo líquido. O que é que nós devemos fazer quando fazemos essa mistura? Carregar o aerógrafo e ir experimentando num papel o tom que está, até acertarmos. Porque se ele estiver muito grosso, nós vamos ter que lavar o aerógrafo, porque ele vai entupir, e juntar mais vodka. Se ele estiver líquido demais, às vezes fica tão clarinho que não se vê o desenho. E então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender o aerógrafo, disparate. Agora ia prender o aerógrafo com alfinete ao bolo. Vou prender o stencil, primeiro de um lado, com um alfinete. Não faz mal furarmos, porque um furinho destes, no bolo não se vai notar. Eu prefiro, quando se faz isto em bolos, ter o meu bolo com uma camada de ganache para ficar bem firme, e depois então a pasta em cima. A ganache, aliás, é a melhor cobertura para um bolo quando se vai pôr pasta. Eu vou passar a mão para ter a certeza que está juntinho, juntinho, e do outro lado vou pôr o outro alfinete. Vou fazer uma leve pressão e ponho o alfinete. Nunca nos podemos esquecer, quando estamos a pôr o stencil, de ter cuidado e não pôr a mão com muita força ou marcar o bolo do outro lado. Então tenho aqui o stencil posto, vejo que está agarradinho ao bolo. Há aqui uma zona, porque eu dobrei-o ligeiramente e é capaz de sair aqui um bocadinho. Nós temos que ter cuidado
quando o pomos aqui, tentar esticar para ele ficar completamente agarrado ao bolo. De seguida, tenho aqui o aerógrafo. Não sei se vocês costumam trabalhar com aerógrafo, mas quem não tem aerógrafo consegue perfeitamente carregar esta pistolinha com o corante líquido aqui dentro. Eu aqui vou utilizar para purpurina, mas vocês podem perfeitamente carregá-lo com o vodka, com a tinta, e fazer o mesmo efeito. Só terão que ter as duas mãos a tocar aqui e tem que ter alguém que vos vá girando o bolo, ou então andam à roda de uma mesa à volta do bolo. Com o aerógrafo nós conseguimos uma mancha mais uniforme de tinta do que com isto. Com isto precisam de praticar um bocadinho e conseguem na mesma pôr uniforme com uma certa prática. Então eu vou carregar o aerógrafo, venho aqui com esta pipeta, vou enchê-la e vou pôr aqui. Pus aqui um papel vegetal para não sujar muito a mesa. Logicamente, quando trabalhamos nisto, devemos ter a mesa totalmente protegida. Vou ligá-lo e à distância de um palmo, eu vou fazendo estes movimentos aqui à volta. Nunca façam muito perto, porque depois pode ficar uma mancha muito forte e pode começar a escorrer. Eu vou fazendo estes movimentos circulares, de preferência sempre perpendicularmente ao stencil, porque se eu estiver perpendicular ao stencil, ele não me entra por alguma aresta que tenha ficado solta do bolo. Vou girar novamente. E vou continuar. Nunca pôr muito, muito, muito. Vamos vendo se a superfície fica uniformemente pintada. Vou pôr mais um bocado no aerógrafo. Quando ponho mais tinta, eu carrego aqui para que ele misture e continuo. Falta um pouco aqui embaixo. Vou olhar em volta. Aqui ao princípio pus menos. Parava. Ter cuidado porque quando às vezes estamos a pintar com aerógrafo, estamos a tirar dali a tinta, os nossos dedos ficam com tinta. O bolo é branco, eu tenho que ter muito cuidado para não lhe tocar se tiver tinta na mão. E então, tiro um alfinete, tiro o outro alfinete e retiro. Vocês viram primeiro do que eu, ainda não estou a ver, e às vezes é uma surpresa. Quando tiramos o stencil, se nós demos mais em alguma zona e entrou por dentro dos buraquitos, pode escorrer. Hoje estou cheia de sorte, porque em frente de vocês isso não aconteceu, mas pode acontecer. O que é que tínhamos que fazer? Ou forrar novamente o bolo, porque dificilmente eu conseguiria tirar esta tinta, ou se acontecesse alguma desgraça aqui numa zona do bolo, o que eu fazia era arranjar, se pudesse, porque imaginem que um cliente não pediu nada em cima do bolo, eu não posso arranjar uma maneira de disfarçar. Por isso o melhor é quando fazemos este tipo de bolos, dar sugestões de alguma coisa que temos que acrescentar no bolo. E o cliente vai perceber porquê. Porque se eu quisesse agora fazer a união perfeita, eu vou fazê-la com Royal Icing, eu tenho que deixar secar isto, tinha que ir lavar o stencil, depois acertar o desenho, como vos disse no princípio, prender com alfinetes e dar a outra camada. E ter sempre cuidado na união, que isso é que é o difícil, e eu vou fazer naquele, eu tinha que acertar aqui o desenho e prendê-lo só até ao outro lado do desenho. Eu não ia pôr isto em cima. E ter muito cuidado, quando lavamos não podemos utilizar logo, porque quando nós queremos secar, estendemos papel de cozinha, por exemplo, pomos isto em cima e limpamos, lavamos primeiro, mas depois temos que tirar toda a água. Porque se eu carregar isto outra vez no bolo com água, eu posso criar uma mancha enorme. Por isso, ele tem que estar muito bem seco quando eu for utilizar novamente. E tínhamos o desenho, nós podíamos fazer com dourados, podíamos fazer com qualquer cor, cores mais fortes, cores mais sumidas. Eu podia apenas fazer umas manchas, fazer um bocadinho aqui, fazer outro bocadinho ali e aparecer o bolo em branco, zonas completamente em branco. Logicamente que se eu fizesse essas manchas, não ia deixar a tinta, onde é que eu estou? Em linha reta. Eu fazia-lhe uma mancha arredondada e não uma linha reta, porque a linha reta parece que acabou ali e esquecemos de fazer o resto. Portanto, criava manchas
aqui à volta do bolo, manchas irregulares. Agora vou tocar a ver se já está seco, já está seco. Como isto é uma camada fininha de Royal Icing, às vezes basta uma meia hora para ele ficar completamente seco. Não temos que esperar muito tempo, nem de um dia para o outro. Então é agora que eu tenho que acertar, eu já o lavei, já teve ali um bocadinho no papel para sair a água que às vezes fica no meio dos buraquitos, e eu agora vou acertar o desenho. Chego aqui, eu tenho que virar isto para mim para o acertar, porque eu estou com a cabeça aqui debruçada e posso não ver como deve ser. Vou só virar para aqui um bocadinho. E eu vou ver onde termina o desenho. Nestas riscas há um quadradinho no meio, que é o que falta aqui. Portanto, eu vou pôr o quadradinho ali juntinho. Vou pegar o alfinete e vou pôr o pico mesmo junto de um risco. Vou girar, girar, ver que ele está mesmo juntinho ao bolo e vou pôr aqui outro pico. Se eu tiver o bolo com ganache, o alfinete fica completamente preso, não há problema absolutamente nenhum. Se eu quisesse fazer com buttercream, o bolo forrado de buttercream tinha que ir ao frigorífico, endurecer bem, porque quanto mais frio estiver no frigorífico, mais duro fica o creme, e depois rapidamente pôr isto em cima e fazer. Eu não posso andar aqui com as mãos quando tenho um creme de manteiga, porque vou desfazer e daí não estar a fazer aqui, porque tenho os focos apontados e iria criar, era uma fonte de calor para cima do bolo. Então, prendo muito bem o stencil. Se eu vir que há alguma ponta a levantar, prendo também noutro sítio. E aqui não é preciso, porque o desenho começa só aqui. Então tenho aqui uma taça com Royal Icing. Eu fiz esta cor, é o castanho da PME. Eu escolhi este porque me vai ficar bem com o conjunto de flores. Quem me conhece sabe que em todas as formações tem que haver uma flor. Se eu estiver a fazer um caco, eu tenho que pôr lá uma flor dentro. Se eu estiver a fazer um boneco, tenho que pôr uma flor no bolso. Tem que existir sempre uma flor. Portanto, no final, eu vou pôr aqui uma flor. O Royal Icing tem que estar com esta textura média. Não pode estar muito forte, porque se estiver muito forte, eu tenho que estar a fazer muita força e depois pode dar mau resultado. Então, com uma consistência média, eu vou retirar assim um pouco. E vou passar de baixo para cima. Eu vou fazer isto devagarinho. Passo. E vou retirando o excesso. Não se esqueçam que quanto mais seco estiver o tempo, mais depressa isto vai secar. Nós não precisamos de deixar muito creme em cima do plástico, nós só queremos que ele entre aqui nas ranhuras, nos desenhos. E isto é só preciso mesmo um bocadinho de Royal Icing. Quando fizerem, façam tipo umas 3 colheres de sopa, que é o suficiente. Vou passando. Devagarinho. Isto é uma maneira de decorar o bolo, é uma maneira rápida, porque é, e é uma maneira bonita, porque eles ficam mesmo bonitos. Quando acabamos de fazer, também às vezes é uma surpresa quando tiramos, porque às vezes fica lá um pontito ou outro, mas regra geral com o Royal Icing fica sempre bem. Vou passando, consistência média. Se eu puser muito líquido ele vai escorrer e eu nunca mais consigo pôr isto direito. Com a média consigo. Puxo. E tendo atenção que estamos a pôr em todos os buraquitos. Nesta situação eu também podia fazer apenas algumas manchas. Há bolos muito bonitos só com algumas manchas. Depois é mesmo o gosto do freguês. Cuidado com a mão em cima do bolo para não a machucar. Aqui é na pontinha. E agora tenho que mudar para a minha mão direita. Ainda bem que temos duas. Porque agora é mais fácil fazer deste modo. Vou tirar um pouco o excesso. Vou pegar na cuia e vou tirar só mais um pouco de creme. 4 dedos de um lado, um dedo do outro.
e raspei o excesso que não está lá a fazer nada. Como eu tenho mais para fazer, não se esqueçam nunca de tapar a taça do Royal Icing. E uma coisa vocês têm que ver, se vocês tiverem 2, 3 andares num bolo sempre com a mesma cor, vocês não podem fazer um bocadinho. E se for todo da mesma cor, não podem fazer um bocadinho para o de baixo, depois outro bocadinho, que não conseguem replicar a cor que fizeram de início. É preciso ter muito cuidado e fazer logo a quantidade toda. Então vou tirar o alfinete, aqui para os dois. Alfinetes de cabeça branca, para não o perderem. E vou retirar, mais uma vez, vocês estão a ver primeiro que eu. E tenho aqui o Royal Icing. E enquanto ele está fresco, eu tenho imensa pena porque vocês daí não conseguem ver isto. Enquanto ele está fresco, eu vou com a pistolinha e vou-lhe pôr purpurina a uns centímetros de distância. Esta seta está aqui porque é nesta posição que têm que pôr as purpurinas e não ao contrário, porque senão não saem purpurinas. E então eu vou girando e o brilho só vai agarrar no Royal Icing porque ele está úmido. Com isto, já vos disse que podem também pôr tinta, mas sempre com muito cuidado. A tinta deve ser posta um bocadinho distante, a um palmo do bolo, para quando toca no bolo estar bem espalhada. De vez em quando abanamos. E temos aqui... Ai, falta aqui. Ele apanha brilho apenas no Royal Icing. E em tudo o que está à vossa volta, não se esqueçam. Quando nós pomos purpurinas, devemos, se estamos a trabalhar em algum sítio que não queremos sujar à volta, nós devemos pôr isto dentro de uma caixa e as purpurinas vão para lá, porque agora fica tudo brilhante. Quem tem meninas pequeninas, elas vão querer pôr-se à volta para ficar brilhantes, como vocês sabem que elas adoram brilhantes, são as princesas. Então tínhamos aqui o bolo, eu vou-vos mostrar o sítio da união. Olhem, tive sorte porque eu não consigo descobrir o sítio da união. Portanto, está aqui, está aqui. A união está aqui. E não se nota porque nós acertamos os pontinhos. E então agora tenho aqui o tal espaço sem stencil. Teria que lavar aquele. Ambos estavam secos. Portanto, este é o que está molhado, este estava seco, e eu ia novamente, depois de lavar isto, ia novamente acertar ali o desenho. Eu vou esperar um bocadinho a ver se ele seca, mas tenho que lavar isto. Eu vou lavar só em 5 segundos. E como vos disse, temos que pôr papel, papel. Isto tem que estar mesmo muito limpo. Porquê? Porque ele vai tocar nos outros que já estão feitos. E a água em cima de glacê vai desfazer o glacê. Então tem que estar mesmo muito limpinho. E muitas vezes eu faço mesmo isto, porque nós pensamos que ao limpar a superfície, a aresta lá dentro está limpa e não está. Eu vou tocar ligeiramente. Ora, este é o seco. E este para lá caminha. Eu vou pôr com jeitinho. Vou acertar novamente. Deixa-me só virar aqui de frente outra vez. Vou pôr ali. Este já tem o quadradinho aqui. Vou lá para ali. Este, como tem aqui o quadradinho pequenino, eu vou acertá-lo. Muito jeitinho. Eu só posso pôr o alfinete quando tiver a certeza onde é que é. Vou pôr o pico. E como veem, ele não acerta o desenho. Como não acerta o desenho, eu vou pôr aqui. Vou pôr aqui. E vou pôr só ali naquele bocadinho.
Vou mexer outra vez um pouco o Royal Icing. Nunca se esqueçam de o tapar, porque ele fica com a superfície dura e vai ficar com grumos. E então, muito devagar, vou completar aquele que não estava acabado. Este castanho da PME é muito bonito. É corante em pasta. Chegou a altura de virar para o outro lado. Aqui falta um bocadinho. Vou pôr só na pontinha da espátula. Para pôr neste bocadinho que está aqui ao pé do alfinete. Tapar. Tirar. E vocês, há um pormenor que vocês não veem, é que isto fica tipo com 1 milímetro de espessura. Portanto, ele fica afastado do bolo, ele tem volume. E então, agora sim, vocês veem, e aqui, como eu não deixei secar ali, vou retirar com muito jeitinho estes piquitos. Isto é trabalho de paciência agora, porque nós não podemos deixar coisas aqui, tipo piques a sair do bolo, que foi da maneira como eu levantei rápido o stencil. Pronto, mais tarde. E vocês veem que aqui não há, deixa-me virar, aqui não há o desenho perfeito. E então é precisamente aqui que nós arranjamos alguma coisa para tapar aquilo ou fica para as costas. Os bolos às vezes têm uma frente. Se tiver uns bonecos ou tiver um arranjo de flores, é aí que nós pomos e é fácil disfarçar. Quando pedem o bolo totalmente só com o stencil, é um jogo de cintura com o stencil, porque não há um stencil para cada tamanho de bolo e nós às vezes temos que chegar um bocadinho para o lado. Aqui nas uniões, se eu tivesse chegado cada 1 milímetro para o lado, se calhar conseguia acertar, mas isso era uma questão mesmo de perder aqui um bocadinho de tempo a ver a medida do bolo. Propositadamente, eu fiz um furo no bolo que era no sítio da união, só que ele não ficou no sítio da união, ele está aqui o furinho. Deixa-me ver se está seco. Está. Imaginando que a união mal feita estava aqui. Isto é um pau de destacar bolos, portanto eu posso, se for de bolo verdadeiro, eu poderia pôr aqui as flores. E podia pôr o pauzinho aqui dentro. Então, eu furava o bolo, ele tinha a ganache, portanto era mais fácil do que aqui que eu tenho uma esferovite. Vou retirar novamente. Vou furar outra vez. Então, a única parte difícil é mesmo furar o bolo. E eu não podia pôr aqui os arames dentro. Eu tinha que pôr aqui ou uma palhinha de sumo ou um pose pique, que é próprio para pormos flores nos bolos, e arranjar um ramalhete que caísse precisamente nesta zona. E esse ramalhete está mesmo aqui ao meu lado. Deixa-me só tentar. Clara, Diga. podes só dizer como é que fizeste o Royal Icing, se foi de raiz Royal Icing, a melhor e maneira... misturaste o corante. Sim, o corante, eu vou mostrar tudo. É que o meu entusiasmo com as flores é horrível e eu depois esqueço-me das outras coisas. O pó que eu utilizei no do stencil é este pó Sweet Art, que se chama Lust Dark Blue. Nós recebemos uma gama enorme deles, uma série de cores diferentes e 2 dourados, que são ambos muito bonitos. Eles dão para misturar em vodka, para pintar ou com o aerógrafo, ou com esta pistolinha, ou com pincel. Também dão para pintar em seco. Se eu com um pincel pincelar um bolo com isto, também fica com este tom azul metalizado. Depois utilizei o corante da PME castanho. Ele chama-se mesmo Teddy Bear. Ai, que giro.
Pois, ele é da cor de um coelhinho de peluche. Utilizei o vodka para misturar e o Royal Icing que utilizei foi o maravilhoso Royal Icing instantâneo do Isto Faz, Sweet Art. Se vocês quiserem, podem fazer uma receita de Royal Icing, é basicamente água, açúcar e clara de ovo, há várias maneiras de o fazer. Façam é só um bocadinho, porque aquela quantidade que eu tinha na taça, que era tipo 3 colheres de sopa, eu ainda tenho aqui à vontade 2 colheres de sopa. Porque a camadinha é tão fininha que se põe ali, que não se gasta quase nada. E como vocês sabem, o Royal Icing, se ficar ao ar, seca. Se ficar muito tempo tapado com o pano e tivermos algum tempo sem o trabalhar, nós devemos pôr a película e podemos reaproveitar. Mas numa situação destas, não façam mesmo muito. Tenham é cuidado, se for um bolo de 3 andares, em que vocês vão precisar da cor até lá acima, fazerem em quantidade que dê para todos, porque vocês não conseguem replicar uma cor. Depois de bater o Royal Icing, quando nós o fazemos, ele está com a consistência máxima, está firme. Não é com essa firmeza que nós vamos passar a espátula no bolo. Nós temos que diluí-lo um pouco, até quando tiramos a espátula de dentro da taça. Eu agora tenho este bocado. Quando tiramos assim e conseguimos que venha um pico, estão a ver estes piquinhos a abanar? Por isso nós vamos pondo pingos de água até chegar a esta consistência que estes piquinhos abanam, eles não se mantêm firmes, que é para não termos que fazer muita força a passar no bolo. Isso pode fazer com que o stencil arraste um pouco e estrague o nosso trabalho. Por isso, consistência média, Royal Icing, dá perfeitamente. Não temos que fazer muita força. Depois de espatular em cima, vamos com este raspador e passamos à volta. Ele deve ter sempre 45 graus de distância do bolo, 4 dedos de um lado, o polegar está do lado de cá e vamos andando à roda para tirar o excesso do stencil. Tiramos os alfinetinhos e muito devagarinho tiramos. Tenham cuidado e passem sempre isto. Porquê? Porque se nós não passarmos, quando nós andamos com a espátula para cima e para baixo, há umas zonas que ficam com uma grande camada. E quando tiramos o stencil, faz aqueles piquinhos que me fizeram ali que eu tive que estar a tirar com o alfinete. Porque eu não cheguei com o raspador mesmo ao pé do alfinete. Por isso devemos mesmo tirar a parte que está mais em cima do plástico para essas situações não acontecerem. E depois então, deixem-me procurar outra vez a falta de união. Clara, sim. Pode-se pintar com pincel sobre o stencil? Só se forem aqueles pincéis redondos e parece que foram cortados a direito. Um pincelinho, eles devem ter um nome que eu desconheço, que é mesmo para fazer assim, para bater no bolo. Eles têm uma face, têm tipo um cilindro à frente, imaginem um pincel redondo, muito farfalhudo, em que o cortaram a direito. E isso é aplicado nas artes decorativas, é assim que se faz. Portanto, aqui tem mesmo que ser isso, porque se for um pincel redondo e mole, quando vocês estão a passar, as cerdas do pincel podem entrar nos furinhos e vocês não veem. E depois vão aparecer risquinhos muito fininhos por entre os buraquinhos. É mesmo pincel próprio para stencil. É mesmo estar a bater, a bater, a bater, para não ir tinta para os lados. Então eu tenho aqui a imperfeição do acabamento. O resto tudo não se nota mais nenhuma imperfeição. É mesmo só na união. Então na união, eu vou pôr o ramo de pernas para o ar, a ver se consigo. Então eu tinha que arranjar umas folhas compridas. Eu agora não vou encostar muito porque ele ainda não está totalmente seco. E eu punha isto precisamente em cima daquela união imperfeita. Logicamente, agora com um alicate, eu descia a flor. Queria que as minhas frésias ficassem aqui à vista. E depois ainda lhe punha este ramalhete aqui para cima de folhinhas de era. Ó Joana, tu consegues, se calhar agora é melhor na outra câmara. Porque se eu puser aqui, agora não lhe posso pegar. Não. Aqui. Então eu tinha ali o stencil à volta. Escolhi castanho porque ligava bem com este tom de flores, mas só ia pôr as flores
quando isto estivesse completamente seco. Onde é que está o outro? Aqui, exatamente a mesma situação. Na união, aqui não fiz união, porque eu só fiz uma parte, eu iria colocar flores que dissessem bem com esta cor azul que está aqui. Com o pincel, num stencil, eu posso à mesma fazer tinta líquida e passar, ou como este exposto tem uma componente de gordura, eu podia apenas ser só com o pó, muito devagarinho, logicamente não ia com o pincel carregado de pó, eu batia na tinta e batia no papel para tirar o excesso e depois é que vinha tocar por cima do stencil para o pó só tocar naqueles buraquinhos. Mas tem que ser mesmo, é um pincel, ele não são cerdas grossas, é fino, só que está cortado para estar direitinho. E é essa parte direitinha que vai tocando. E agora quero saber se há mais alguma pergunta. Clara, quais são as coberturas que a Clara aconselha, onde é mais fácil a aplicação do stencil? Pasta de açúcar, sem dúvida nenhuma. Se, por exemplo, forrar o seu bolo, uma forra perfeita, porque a pasta deve estar lisa se quiser pôr um creme por cima, com ganache de chocolate, nós conseguimos pô-la perfeitinha, e depois pode fazer com um outro creme ou uma ganache de outra cor por cima. Também é perfeito para isso. Creme de manteiga. Eu não faço isso e não me atrevo a fazer com estes focos apontados, porque eu posso ter ali o bolo no frigorífico, tirá-lo, pôr o stencil, mas é uma questão de um dia eu experimentar aqui com os focos, a ver se não derrete e se der resultado, logicamente que eu vou demonstrar. Cubro com o creme de manteiga, ele vai para o frigorífico durante um tempo até a manteiga estar solidificada, porque nós quando tiramos uma embalagem de manteiga do frigorífico, nós conseguimos pegar na embalagem da manteiga. Ela pode reter um bocadinho no sítio dos dedos, mas no caso do bolo nós não temos que pegar no bolo. Trazemos o bolo para o pé de nós, pomos o stencil imediatamente, tocar no stencil o mínimo possível com as nossas mãos para não aquecer o creme e rapidamente, pode ser, por exemplo, e fica muito bonito, manchar o bolo, dar uma cobertura de buttercream manchado em tons de azul e rosa, tipo aquele bolo que a Karina fez no outro dia, que tem os tons precisamente da parede aqui atrás, aquela mistura de cores, e depois dar-lhe com o stencil, com o pó dourado ou com o spray dourado. Fica muito, muito bonito. É uma questão, vocês não precisam de experimentar o stencil em bolos, não têm que estar para fazer experiências, vocês não têm que estar a forrar bolos para experiências. Vocês estendem bocados de pasta e vão fazer essas experiências em quadradinhos de pasta. Logicamente que depois, se tem um trabalho importante de stencil, é óbvio que é melhor treinarem antes de fazer o bolo verdadeiro, praticarem um bocadinho numa esferovite forrada de pasta de açúcar, que serve para montes de experiências. E então depois passarem para o bolo verdadeiro, e não diretamente, porque às vezes têm que forrar novamente o bolo porque saiu mal. Mas digo-vos que pouco têm que praticar para fazer isto. Eu tenho imensa pena que vocês não vejam os brilhantes, porque aqui vê-se só um bocadinho, porque fica tão bonito, só eles, aparece assim um brilho suave, não está completamente brilhante, mas é um brilho suave que vai cintilando e vai fazendo cintilar o desenho que está por baixo. Clara, Sim? dá para fazer com bolachas? Com bolachas? Como assim? Utilizar o stencil nas bolachas? Sim, se eu puser uma camadinha muito fininha de pasta, ou uma camadinha de creme de manteiga, ou uma camada do chocolate que acabei de dizer, agora da ganache, depois é só pôr o stencil lá em cima, até podem pôr uma série de bolachas debaixo do mesmo stencil e de uma pintalgada pintarem logo umas quantas. Agora tenham sempre o cuidado de lavar o stencil de camada para camada, para nunca ir um borrãozito para um sítio que vocês não querem, porque apesar de nós fazermos isto com o stencil, o creme está aqui à frente, mas há sempre creme que passa aqui tenho creme cá atrás. Se eu vou pôr isto em cima do bolo, eu vou sujar onde não devo ter creme. Por isso é preferível lavá-lo sempre de camada para camada, porque isto seca depressa, e limpamos com o guardanapo para salvaguardar termos que forrar o bolo novamente. Obviamente que se eu tivesse aqui uma coisita que saiu mal, eu ia deixar secar, ia buscar o X-Ato, ia raspar muito devagarinho nesse sítio
E depois, com uma grande paciência, eu ia acertar, nem precisava de pôr alfinetes, eu ia acertar no quadradito que faltava e dava só com a espátula um bocadinho de nada. E era o suficiente para arranjar alguma coisita destas pequeninas que caiu. Não precisava de ir tirar tudo. Raspando com o x-ato quando ele está seco dá, ou com um pincel bem firme, enquanto ele estiver molhado, podemos dar uma pincelada a tirar, dar uma pincelada a tirar e arranjávamos mais ou menos, pode-se notar alguma coisa, mas consegue-se perfeitamente fazer isso. Então, olha, agradeço terem estado desse lado, agradeço não terem reclamado de eu estar a falar de flores em vez de estar a falar de stencils, mas pronto, então sou útil ou agradável, estejam atentos à newsletter porque vão aparecer novidades e aproveitem todos. Boa noite, Clara. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Boa noite a todos.